Oi, gente! Eu sou a Giovana, tenho 25 anos e nós temos uma página no Instagram que se chama Vida com as Gêmeas. De tantas pessoas nos pedirem para fazer um canal no YouTube, a gente tá aqui hoje para contar um pouco da nossa história para vocês. Bom, gente, então vamos lá, um domingo comum, eu tô aqui na varanda, o Caio tá na sala com as meninas, tá assistindo futebol enquanto isso. E aí eu vou bem resumindo pra vocês como foi a minha gravidez, tá? Em 2016, a gente já tava tentando um tempo e perto do Dia das Mães eu descobri que tava grávida. Foi num domingo, eu fiz o teste, fiz 2 testes de farmácia, só que eu tava bem gripada e deu positivo. Aí eu fui no hospital e deu um super positivo o exame de sangue. Aí, no domingo, né? Na segunda, eu acordei com um sangramento. Aí fui no hospital, num PS, porque ainda não tinha conseguido marcar consulta com o meu ginecologista. E tinha o feto, mas não tinha batimento. E tinha uma manchinha como se fosse um descolamento de placenta. Bom, aí depois dessa manchinha começou uma loucura, né? Porque o meu médico tava num congresso, eu não conseguia marcar uma consulta com ele. E eu tava com uma gravidez que ainda não tinha conseguido ouvir o batimento. Era muito novo pra mim. E no próximo domingo ia ser o Dia das Mães. Aí eu passei mais uma semana. Nessa semana eu fui mais uma vez no pronto-socorro. Aí dava pra ouvir o coraçãozinho. Só tinha um coração. Só que eu tava com sangramento e esse descolamento de placenta. Então a médica me falou que eu podia estar perdendo o meu bebê. Bom, passou o Dia das Mães, a gente tava muito chateado, porque não sabia se estava indo tudo bem com o nosso bebê. Na segunda-feira, depois do Dia das Mães, eu ainda acordei com um sangramento e fui no pronto-socorro de novo. E aí não tinha um bebê, tinham 2 fetos, só que um não tinha batimento. E aí a conclusão que os médicos chegaram foi essa, que um bebê se desenvolveu e o outro não. Por isso que tinha aquela manchinha e por isso não tinha batimento. Só que o nosso sonho, meu e do Caio, era ter uma gravidez gemelar, era tipo, tudo que a gente mais queria. E a gente não aceitou isso, a gente ficou muito feliz e acreditou que a gravidez ia se desenvolver, mesmo o médico falando que já não tinha ido pra frente. E aí, gente, eu consegui marcar uma consulta com o meu médico, só que ele falou que de cara ele já não ia me atender, porque ele não sabia lidar com essa situação de uma gravidez gemelar que não tinha se desenvolvido. E ele me indicou um amigo dele, e eu fui. E foi péssimo, gente. Foi muito triste. Porque eu cheguei lá e ele me tratou como se eu fosse uma lunática, sabe? Que não queria entender uma situação que já estava resolvida. Tipo, não é uma gravidez gemelar, você está com descolamento de placenta e acabou. Ele até me falou assim, você quer muito ter gêmeos, né? Só que não era uma questão de querer. Eu estava com uma gravidez gemelar, entendeu? E ele foi muito duro comigo. E aí eu saí de lá, fiquei muito mal. Lá, inclusive, foi a primeira vez que eu vomitei na clínica desse médico. Ele até me falou assim, olha, se essa gravidez for gemelar, você pode entrar no Guinness Book, porque tem um batimento e não tem outro. E isso não existe. Bom, eu saí de lá arrasada. Eita, passando um avião. Arrasada, sem médico, sem saber um diagnóstico, né? Por mais que eu queria muito e acreditava que eu estava grávida de gêmeos, eu não tinha uma segurança, não tinha com quem contar, um médico pra me dar um norte, sabe? Aí eu procurei muitas indicações e até que eu achei o meu médico, que é um fofo. Depois, se vocês quiserem, se alguém precisar, eu dou super a indicação dele. E ele me deixou muito segura, ele fez um ultrassom. E a gente escutou os 2 corações e foi incrível, gente. Foi a coisa mais linda da nossa vida, saber que os 2 bebês estavam bem e que todo aquele começo super turbulento tinha passado. Partindo daí, eu perguntava muito pra ele assim, vai dar tudo certo? Como vai ser? Ele não falava nada, ele não falava assim, ó, não, tá tudo ruim, ou não, tá tudo bem. Ele não falava nada, ele falava, Gi, deixa eu seguir, vamos ver como vai acontecer. Eu fazia consultas de 15 em 15 dias, de 20 em 20 mais ou menos, porque eu passava muito mal, eu tive um problema de rinite na gestação, que eu nem respirava, então eu tinha que ir muito no médico, eu ia muito no pronto-socorro, e ele foi muito legal comigo.
Bom, gente, aí chegou a parte, né, que a gente tinha que arrumar a nossa vida pra receber as gêmeas. A gente se mudou, comprou um carro maior e começou a pensar no enxoval e fazer essas coisas super gostosas no quarto delas e tal. Aí, em uma dos ultrassons, eu descobri que tava com um colo curto. E aí eu tinha que fazer repouso. Imagina, né? Eu queria fazer tudo pra elas e tinha que fazer repouso. Mas tudo bem, eu tava acho que vai estar com umas 15 semanas e já tinha que fazer um pouco de repouso. Não era repouso absoluto, mas eu não podia extrapolar. Ah, também tem uma coisa, a gente demorou muito pra descobrir que eram duas meninas. A gente fez um ultrassom e falou que era uma menina. E eu tinha certeza que era um casal. E o outro bebê a gente não conseguiu descobrir o que era. Depois demorou bastante pra gente descobrir que eram duas meninas. Olha elas fazendo uma bagunça. Aí, gente, eu comprei um aparelhinho que escutava os batimentos também, era muito legal. Nossa, e eu tinha que fazer repouso, então eu passava o dia inteiro escutando o coraçãozinho delas. Eu entrava na internet pra ver quem tinha o colo curto, com quantas semanas nasceram. Eu fiquei muito curiosa, fiquei muito preocupada também, né, se isso faria um parto prematuro. Aí, gente, eu comecei a fazer tudo um pouco antes do que as pessoas costumam fazer, sabe? Deixei o enxoval delas pronto, fui naquela feira bebê e gestante, começamos os preparativos do chá, comecei a deixar tudo pronto, porque eu tinha muito medo delas nascerem antes do tempo, e aí eu não consegui, sabe, não pensar em tudo. Aí depois de alguns ultrassons, eu tinha que fazer o exame de toque, eu descobri que eu tava com o colo cada vez mais curto. E aí o meu médico pediu pra eu fazer a injeção de corticoide, pra melhorar o pulmãozinho das bebês e não ter, caso acontecesse um parto prematuro, eles já estarem bem formados. E aí foi o que eu fiz, né? Corri com o chá aconteceu, foi demais. E naquela semana, depois do chá, eu comecei a sentir contrações, só que eu não sabia que eram contrações, né? Tipo, eu sabia, mas eu achei que era normal, porque até li bastante sobre contração de treinamento e não imaginava que tava sendo tão forte. Aí juntou, gente, que eu tive uma infecção de urina nessa semana. Aí tava colo curto, infecção de urina e as contrações, mas era muita contração. Eu senti um calor, eu comecei a marcar o tempo no relógio, eu falava assim, comecei a marcar, meio-dia contração, meio-dia e meio contração. E isso foi, eu acho que foi na sexta, sábado, domingo. No domingo de madrugada, eu mandei uma mensagem pro meu médico. Falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu falei os horários da contração e eu achei que ele ia falar, tudo bem, é assim mesmo. Numa segunda-feira de manhã ele falou assim, vá para o Promatre. Gente, eu entrei em choque. Ao mesmo tempo eu pensava assim, eu vou lá, vou fazer uma ultrassom e acabou, né? Eu vou voltar pra casa. E fui pro Promatre, que é um hospital maternidade aqui de São Paulo. E lá fiz todos os exames, contei toda a minha história, gravidez gemelar, infecção de urina, colo curto. Eles acharam coerente eu ter que me internar para poder, caso fosse um parto prematuro, eu estar preparada. E também para evitar, né? Quanto mais tempo elas ficassem na barriga, melhor. E eu super topei. Aí a nossa vida mudou de cabeça para baixo. Bom, gente, nessa altura eu tava de 20 e poucas semanas. Então eu ainda não tinha feito a mala da maternidade, nada. Mas eu nem pensei nisso. Eu fiquei lá internada. A gente transformou aquele quarto no nosso apartamento. A gente levou micro-ondas, cafeteira. O Caio tinha que ir trabalhar, então ele levou todas as roupas dele de trabalho pra lá. Então ele ia dormir, trabalhava, voltava direto pra lá. E assim foi a nossa vida. Quando a gente achou que começou a ficar muito próximo, o Caio foi em casa, fez a malinha de maternidade delas, a gente fez videochamada, e aí ele ia falando, o que você acha dessa? E aí, na verdade, foi ele que fez toda a mala. E enquanto eu fiquei internada, eu sempre falava assim pro meu médico, mas quando? Quando, né? Porque nessa altura a gente já tava em outubro. O parto, se fosse nascer no tempo, ia ser dia 28 de dezembro.
Só que aí teria que estar com 40 semanas. E não era esperado ter 40 semanas, né? E meu médico falava assim, quando elas derem um sinal. E eu pensava assim, meu, que sinal? Eu tô imensa. Eu quero, né? Eu queria que elas nascessem logo, porque eu já não tava mais aguentando ficar internada. E aí eu sempre tinha muita cólica, tinha que fazer um evento, porque eles não queriam me deixar sozinha lá, né? O Caio ia trabalhar, minha sogra ficava comigo, eu se dividia com a minha avó. Todo dia tinha uma visita pra eu não ficar me sentindo sozinha. Minha mãe fazia almoço de domingo lá, levava as panelas. Se tinha aniversário de alguém, nesse meio tempo também era comemorado lá. A gente fez toda a nossa vida, da nossa família, foi tudo lá. Depois de 40 e poucos dias no hospital, eu já tava com os 2 dedos de dilatação, fazendo ultrassom dia sim, dia não, dentro daquele quarto ainda, de repouso absoluto. Eu comecei a sentir muita cólica, muita contração, muita. E eu tentava segurar. E era um domingo. Eu achei que era normal, achei que era mais um dia, achei que tudo tava acontecendo, sabe? Normal, eu tô grávida, eu tenho cólica, tenho contração. Só que eu não tava conseguindo segurar, tava muito mal. Eu nem levantava, porque eu não aguentava sentir aquela pressão na barriga. A minha avó achou estranho e pediu pra ligar pro meu médico. E aí ele pediu pra fazer medicação, lá. Na segunda, gente, eu acordei muito mal, muita contração. Sabe, eu não queria aceitar, mas tinha chegado a hora. Aí a médica fez o exame de toque e ligou pro meu médico, eu nem sabia. Aí ele me ligou lá no quarto e falou assim, Gi, lembra que eu te falei que quando fosse a hora, elas iam dar um sinal? E chegou a hora, você tá com mais um dedo de dilatação e a gente vai fazer o parto hoje. Gente, eu lembro como se fosse hoje. O Caio tava trabalhando, minha mãe tava trabalhando, tava lá minha avó e minha sogra. Eu falando com o Dr. Marcelo. Enquanto ele me falava, eu chorava. Eu nem precisei falar pra elas. Elas já estavam chorando, se acabando. Elas tinham deixado roupa lá pra quando fosse o dia. Já tá tudo pronto, elas estavam de rosa. Aí, gente, foi uma emoção, foi incrível. Foi incrível. Eu comecei a tomar vários banhos, eu tava muito nervosa. E não podia comer mais. Bem naquele dia eu comi uma feijoada, que eu comia muito, tá? Tava toda a família na espera. Então, a partir do momento que a gente foi avisando que ia ser naquele dia às 9h30 da noite, começou a chegar muitas pessoas. Muitas pessoas. As pessoas vinham e eu ainda tava no quarto. E eu tava muito nervosa, eu tive muito medo, muito medo. Eu nunca tinha feito uma cirurgia, nada, e eu não sabia se ia acontecer tudo bem, sabe? Se aquela realmente era a hora. Eu tava de 35 semanas, eu tinha feito 35 semanas naquela segunda. E quando o moço me preparou no quarto pra eu deitar na maca e ele abriu a porta, tava a família inteira. Tava todo mundo super feliz de que tinha chegado a hora. Nossa, é super emocionante. E eu nunca vou esquecer, porque tava todo mundo esperando e o hospital tava lotado, o corredor, todo mundo falava assim, vai dar tudo certo, só que eu tava morrendo de medo. E deu tudo certo. Eu fui pra sala do pré-parto, né? E eu tava esperando a tia do Caio, que é a pediatra das meninas, ela ia acompanhar meu parto. Então eu tava esperando ela super, sabe? Porque eu queria ter uma pessoa conhecida do meu lado. E teve uma troca, porque eu queria que fosse na sala de parto que tem o visor, porque tava muita gente lá, eu acho que tinha umas 60 pessoas lá. E demorou um pouquinho mais. E logo eu entrei na sala de parto. 10h31 Ana Laura, 10h32 a Alice. E foi assim, super de Deus, sabe? Elas nasceram saudáveis, não precisaram ficar na UTI. Mas aí eu quero contar pra vocês em detalhes, depois que elas nasceram, um vídeo pra cada situação, né? Eu só queria realmente fazer uma apresentação de como foi a gestação, um resumão. Se vocês tiverem alguma dúvida de um detalhe específico, eu posso até gravar sobre isso. E é isso, agora eu vou mostrar elas. Olha elas, ó. Ana Laura. Quem é a Ana Laura? E a Alice? Ai, manda um beijo pra mãe. Vocês gostam de uva? É gostoso?
bom. É bom? Aperti. É. Manda um beijinho. Manda um beijinho, Lala. Ai, que linda que vocês são. Oi. Faz tchau. Tchau. Tchau, um beijo. Esse aqui é o Caio. Bom, gente, é isso. Até a próxima.